E aí, como vocês estão? Estamos vendo então esse rosto já conhecido aqui no canal do caso, McCasland, um general aposentado, tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos que comandou o Air Force Research Laboratório, um laboratório que, por sinal, trabalha com armas avançadas, guerra eletrônica, inteligência artificial, sensores espaciais e, acima de tudo, com materiais secretos. Vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo, mas desta vez com um caso que chamou muito a nossa atenção nos últimos dias. Há mais casos ao redor desse general de pessoas desaparecidas e de pessoas que foram eliminadas ou que perderam a vida em circunstâncias estranhas. Uma mãe casada desapareceu após ter sido ligada também a outras mortes e desaparecimentos de cientistas e militares com acesso a informações sensíveis. Ela se chama Melisa Casillas, assistente administrativa do Laboratório Nacional de Los Alamos. O que se sabe sobre ela e por que ela também é importante? Neste caso, vamos aos detalhes. E bom, se você está chegando agora na live, vai deixando o like, compartilha. Se você gosta desses temas, me fala, porque eu me interesso muito. Mas como aqui falamos de notícias internacionais, isso talvez fuja um pouco do tema, embora tenha relação, mas foge um pouco, no sentido de que não é tão comum para outras pessoas. Agora, essa senhora está aqui em uma câmera de segurança. Trata-se de uma das fotos, uma das câmeras de segurança que a capturou caminhando sozinha, sem telefone nem nada. O caso chama a atenção, no qual, segundo o que foi relatado, ela teria desaparecido em julho de 2025. Ela saiu de casa, não levou chaves, não levou carteira, nem nada. Essa pessoa tinha uma autorização de segurança para instalações relacionadas à tecnologia e defesa dos Estados Unidos. O caso dela pode estar relacionado com outras 3 pessoas que tinham acesso a informações confidenciais, uma pessoa que já perdeu a vida e outra que está desaparecida. Entre eles, também está o general aposentado McCasland, que está desaparecido e era ligado ao programa espacial e à tecnologia militar. Agora, isso também é de conhecimento público. Monica Hess. Monica Hess, uma cientista da NASA, é outra das pessoas desaparecidas. Um assunto que recentemente eu comentava com vocês sobre como Monica Hess era uma pessoa que estava, vamos dizer, próxima ao general. Na verdade, ele seria realmente o chefe dela. Então não é uma, são várias aparições. Sim. E esse congressista, Tim Burch, afirma que está preocupado porque já são várias pessoas. Não, aqui estamos falando apenas de um único caso, em que os 4 estariam relacionados às 4 pessoas. Como é possível que as 4 pessoas desapareçam de maneira estranha ou simplesmente percam a vida? Assim, só isso, sem circunstâncias bastante estranhas. A principal preocupação é que talvez se trate de espionagem para obter informações críticas. As autoridades não confirmaram ligação entre os casos, mas as pessoas já se perguntam: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com o caso de Melisa? O que está acontecendo com o caso de Mônica? O que está acontecendo com esse tal de McCasland, né? Ou seja, o que tem em volta disso? Que bom, não se resolve. Na verdade, quase não querem nem falar sobre o assunto. Há vários temas, vários pontos que agora se sabe sobre o caso do general, do tenente-general. Por exemplo, ele esteve ligado à base Wright-Patterson da Força Aérea, mas que também ali mesmo está ou esteve o projeto Blue Book, um tema que, bom, é uma informação extra. Não é um. Nessas áreas, nesse apartamento, nesse mesmo prédio ou prédios, isso é como uma espécie de base. Ali foi desenvolvido o projeto Blue Book, que basicamente era uma investigação sobre o fenômeno OVNI. Muita gente acredita que ali é guardada tecnologia que não é pública. ¿Desapareció? Desapareceu depois de participar de uma série de, vamos dizer, caminhadas que ele já fazia há anos e tinha experiência.
Por enquanto, no caso desse general, ele continua desaparecido, nunca foram encontrados rastros dele. Ou seja, simplesmente não se sabe onde ele está. Pronto. O caso aqui é que, junto com o próprio general, a doutora também desaparece. E tudo isso, bem, chama atenção ou gera interesse? Pensando que talvez esse seja um caso que vai além do que se quis dizer. Obrigado. Existem várias teorias circulando por aí. Fala-se de um possível acidente que teria se perdido no deserto. Há quem sugira que ele tenha se suicidado, que ele tirou a própria vida porque levou uma pistola e não estava com o celular. Outros dizem que foi um desaparecimento voluntário, ou seja, que ele está escondido porque quer por algum motivo, né? Que, bom, já falando de coisas mais estranhas, dizem até que ele pode ter ido para outro país por causa das informações que ele poderia ter. E ainda mais estranho. Bom, se você quiser ir para outro nível, dizem até que foi o próprio governo que fez ele desaparecer, basicamente. Igual, surgiram várias teorias, principalmente porque esse é um caso que mostra que também tem uma doutora, a doutora essa. Mônica. Não, essa aqui é a que está aqui, é Melisa Casilas. Aí vai a imagem, é ela. A última vez que ela foi vista foi nesta imagem. Não vamos. É isso, essa é a última foto dela desde junho de 2025. Imaginem só, tem um membro da família que está procurando por ela. Há horas vamos dizer, supostamente estão investigando sobre isso. São pessoas que, bem, não vão desaparecer assim, do nada, não é? O congressista do Tennessee, Tim Burchett, disse que está preocupado porque sente que algo está acontecendo ali. O político americano acendeu o alerta, afirmando que esses casos podem estar ligados à investigação ufológica. E, acima de tudo, o caso também da doutora engenheira aeroespacial Mônica Jacinto Reza, não é? Ou seja, o que há por trás disso? Já ouvimos falar de outros países onde, de repente, sequestraram, por exemplo, físicos nucleares e coisas assim, que suspeita-se são levados para outros lugares, não é? Há uma semana, comentávamos aqui também sobre como, através das redes sociais, tem tentado divulgar o que aconteceu com Mônica. Uma é Mônica, outra é Melissa. Por aí se fala de alguns casos que ainda não. Eu, pelo menos, não consegui comprovar que tenham ligações, por isso não quero comentar, mas há 2 casos a mais que, caso eu consiga encontrar, que de maneira consistente, se fossem considerados esses laboratórios, seriam 2 casos a mais de pessoas que morreram. Ela, curiosamente, também não era especialista em trilhas, né? Esta é uma imagem que foi resgatada em um podcast, ou melhor, em um blog, né? Este é um blog escrito onde começaram a reunir as imagens que existem da doutora Mônica. Neste caso, para tentar entender o que está acontecendo com ela, né? Ela se chama Mônica Jacinto Reza. Os detetives de Rincon e de Sanches, na Califórnia, estão trabalhando para encontrar onde está essa pessoa. Não. Eles estão avançando por muitas contradições, mas até agora tudo tem sido um beco sem saída. O caso de Mônica, o caso de Melissa, o caso do General McCasland, todos iguais, um caso sem saída, e todos ligados ao tema da defesa, né, ao tema da pesquisa e aos laboratórios do mais alto nível. Inclusive a própria Melissa, que ela é uma assistente, mas é uma assistente que tem permissão para entrar em áreas, digamos, sensíveis. Sobre a doutora, nem comento. E o general era o chefe, né? Então, aqui tem algo que chama a atenção e me parece que, bom, eu acho que vai ter que continuar investigando.
Agora também há uma investigação que reconstruiu contradições que as autoridades ainda não quiseram comentar para nós. Por exemplo, uma delas é que há múltiplas inconsistências nos fatos, no que foi investigado no caso da Mônica. Um dos pontos mais sensíveis é que, para os investigadores cidadãos, isso é decisivo, porque já existiam rotas e horários em que normalmente é possível resgatar pessoas que vão para a floresta, e tudo isso foi conduzido de uma maneira muito diferente. Também foi mencionado o assunto de um gorro, que, bem, também não se encaixa com o contexto geral do caso. As investigações afirmam, além disso, que houve um bloqueio de informações no início para os organizadores da busca. Outro ponto que também chama a atenção é que há um relato de que, bem, ela estaria relacionada ou tinha um perfil profissional bastante sensível na área de inteligência, na área de investigação, voltada para o tema científico, militar. Outro assunto que também chama a atenção é que, por enquanto, no caso dela, já passou o caso tanto de Mônica quanto de Melissa. Já vai fazer quase um ano e não há pistas, ou seja, nem sequer pistas. São pessoas que, em teoria, tinham muitas conexões. Supõe-se que dariam prioridade para encontrá-lo o mais rápido possível, e absolutamente nada. Se isso não acende os alertas, não sei o que mais teria que acontecer. É realmente curioso. A impressão é de que há algo estranho aqui. E não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é o próprio Burchett, o congressista republicano. Nesse caso, e principalmente o general, porque o general era fundamental, ou seja, o conhecimento, a experiência que ele tinha, pois poucas pessoas, muito poucas pessoas no planeta poderiam dizer que sabiam por dentro e do mais alto nível. Como é que se lida com todo esse assunto? Das questões militares, das novas armas, dos novos materiais. E se você quiser ir além, tem a questão desses supostos objetos que foram recuperados. Mas mesmo tirando isso, isso é algo extraordinariamente raro e que está ligado a toda essa cyberguerra que está acontecendo agora. Ou guerra híbrida, na verdade, porque aqui estamos falando de uma guerra híbrida, uma guerra que não é reconhecida, mas que está aí. De roubos de cientistas e especialistas. Isso ocorre não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. Que os recrutam ou os levam se precisam de algo deles. São figuras, então, de peso, conhecidas publicamente e que, então, vão caminhar lá sozinhas. Pois, evidentemente, é uma área de oportunidade para certas agências ou certas inteligências de outros países. Digo pensando nisso, achando que era por aí. Vamos a outros assuntos importantes do que ocorre no mundo. Bom, continuam fazendo ataques pelo centro desta vez. Afirmam que o que restava da frota dos iranianos, que já eram embarcações militares menores, teria sido destruído. Não sei se todas, mas não falam em porcentagem, apenas garantem o seguinte: esta é a mensagem que o SED deu hoje. Durante décadas, os navios da marinha iraniana ameaçavam e assediavam o transporte marítimo mundial nas águas regionais do Golfo. Esses dias seguem, apenas acabaram e mostram essas imagens. Eu acho que o que também acontece é que eles querem criar a percepção, pelo menos, de que agora já há mais segurança nessa região. A realidade é que, por enquanto, não é assim. Ou seja, o que os dados dos bairros mostram está aí. São cerca de 3.000 barcos nessa região, entre esta área e a oposta, que não se atrevem a atravessar. Ou seja, evidentemente não há passagem no momento, então isso também é algo para se levar em consideração. Aliás, outro assunto que também me chama a atenção dentro desse conflito armado
é que está acontecendo um suposto ataque contra ele, em direção ao que é o Golfo de Omã. Vamos para lá, para essa região, é essa área. Segundo o que foi reportado, teria ocorrido um ataque a um navio dos Estados Unidos. Isso, pelo menos, é o que dizem os iranianos. O que também é complicado de acreditar, porque às vezes eles costumam exagerar. É que, de repente, eu não acredito em nenhum deles, mas, e não é de repente, há tendências de certas inteligências para exagerar as coisas ou de certos governos, e parece que já é um pouco mais do mesmo. Abraham Solfajari, que é o porta-voz do Conselho Militar Central do regime do Irã, todo esse cargo, pois ele afirma que a operação ocorreu a uma distância considerável do porto de Salalah. Isso é bom, pelo menos Washington ainda não confirmou isso. Não. E bom, digo, seria um assunto sério, né? Porque atingir um navio, ou pelo menos causar algum dano, já seria uma notícia enorme. Agora, o navio logístico que apoia o exército dos Estados Unidos teria sido supostamente atacado de surpresa em Salalah. O porta-voz do comando militar afirmou em um comunicado que teriam atingido o navio. Nessa região, Israel também teria detectado o primeiro ataque com mísseis vindo do Iêmen, um assunto que comentamos hoje em uma transmissão anterior. Como já foi oficializado, Zaréa já saiu para dizer que já vão começar a fazer ataques. Supostamente lançaram alguns mísseis. Sim, há algumas imagens de... aparecem mais drones, mas enfim, é aí que entra o sistema de defesa israelense e os derruba, né? Mas sim, pelo menos foi possível confirmar que esse ataque é real. O ataque que os iemenitas mencionam, embora não tenha atingido os objetivos que eles alegam, porque eles dizem, não, nós conseguimos atingir os objetivos. Bom, é isso que eu digo, mais do que os objetivos serem tipo explodir os mísseis no ar. Não vejo outra coisa. Até o momento não, isso faz parte do que está acontecendo. Sim, já foram relatados na cidade de Isfahan, e isso vimos há pouco. Sim, foram relatados ataques, não isso por parte dos Estados Unidos, de Israel. Em Isfahan, houve ataques importantes, mas também não houve uma reação clara dos próprios iranianos. Não isso, vai ser preciso esperar mais um pouco. Também, outro assunto que chama a atenção é essa imagem, isso. Os pescadores israelenses filmaram a chegada de um míssil iraniano no IAT, mas supostamente seria do Irã. Teríamos que esperar mais detalhes. Olhem, ali está, vamos ver se conseguimos ver. Aí está, aí caiu por ali, por alguma montanha. Os pescadores israelenses afirmam que era um míssil e provavelmente iraniano. Isso no dia em que fica o dia. Bom, ultimamente os ataques têm acontecido nesta área. Olhem pelo menos, olhem, aqui está, vou me afastar um pouco. Aqui está Israel, isto é o Irã deste lado. E o que se mostra é uma direção bem ao sul no IAT. Aí está, nesta área, por aqui essas pessoas estavam pescando e conseguiram captar esse ataque. Outro tema também é importante e que acontece bem no meio do podemos e escalar ou potencial escala, porque eu escalo. Já estão basicamente todos os dias, então isso também é importante. Outro assunto que também precisa ser compartilhado aqui se relata que há uma série de alertas que têm sido emitidas, isso no tema nuclear. Aí já existe o nervosismo de que os ataques possam acontecer mais cedo ou mais tarde em alguma usina ou instalação nuclear. Devido à proximidade dos recentes ataques na usina nuclear de Bushehr, que já sofreu 3 investidas. E bom, não sei qual é a intenção, mas evidentemente isso também é uma parte importante do que está acontecendo no conflito. E outro assunto também dentro do que está acontecendo é que estão pedindo moderação. Ou seja, a ONU está pedindo moderação, sobretudo para não colocar em risco qualquer ataque desses que possa atingir uma usina nuclear ou alguma instalação nuclear. E bom, isso seria evidentemente terrível, né? Os Estados Unidos já implementaram o que anunciaram dias atrás. Não está finalmente sendo enviado esse navio com 3.500 fuzileiros navais? Tem outro que tem 1.000 e tantos fuzileiros, que também em teoria vai chegar em breve, mas o deslocamento já está acontecendo. Supostamente, os Estados Unidos enviaram esse navio anfíbio, o USS Stripoli.
São marinheiros adicionais que chegam praticamente um mês depois do conflito, não é? Marinheiros dos Estados Unidos a bordo chegaram à área sob responsabilidade do Comando Central. Segundo relatos, eles chegaram ontem, mas só confirmaram hoje. O SEDCOM, onde está, digamos, a organização, digamos, do SEDCOM, que é a operação dos Estados Unidos no Oriente Médio. É aí que esses soldados estariam, ou é aí que chegariam esses 3.500 fuzileiros navais para receberem as missões que podem ter. Supostamente vão enviar mais 1.000 e outros 10.000 já estão até mesmo previstos. Esse assunto não está confirmado, então vamos aguardar a próxima transmissão ao vivo para mais detalhes. Mas estão espalhando o boato por aí de que os reservistas estão recebendo cartas, e tem gente aqui que é reservista dos Estados Unidos. Eu sei que tem. Envie uma mensagem dizendo se é verdade que você recebeu uma carta. Falam que estão recebendo uma carta avisando para se prepararem, pois serão chamados. Bom, isso também pode acontecer nesse conflito, então fiquem atentos a essa parte também, né? Um grande abraço, como você tem estado, Liliana. Saudações também para Roble, Jaida e todos os outros. Adilson, um grande abraço para todos que estão chegando na live, muito obrigado. Daqui a pouco estaremos em outra live, mas vamos trazer mais informações. Vamos para outros detalhes também do que está acontecendo no mundo. Aliás, só como uma curiosidade, hoje aconteceu um terremoto. Foi nessa região ao norte da Austrália, vamos ver se conseguimos mostrar na tela. Aí está, é um terremoto forte, disseram que era magnitude 6. Agora estão reportando que é de 5,9. Aqui está a Austrália, desse lado. Aí está, aí começa a Austrália. Sim, sim, não é? Sim, olha, aí está para a Austrália. Aí está o terremoto, um terremoto considerável, basicamente já são terras da Indonésia. Essas são umas das zonas mais ativas do planeta. Também, bom, houve outro terremoto, este nas Filipinas, que é este terremoto que está aqui. Se pudermos ver na tela, é um pouco mais ao norte, é ali. E bom, pois é. Outro dos terremotos foi em Papua Nova Guiné, outro dos fortes, que foi um de 5,4 em Papua, outra zona muito sísmica também, mas nada muito grave, não. Os terremotos não causaram problemas até agora. Muitos deles são profundos, então isso também ajuda a não causar tanto problema, né? Nesse sentido, vamos então para outros assuntos, outros temas importantes. Vamos para outros temas. A Guarda Revolucionária Iraniana teria ameaçado atacar universidades no Oriente Médio e em Israel. É um assunto que chama muita atenção. Obviamente acendeu os alertas. Supostamente ontem aconteceu um ataque que atingiu uma universidade importante do Irã. Isso, bom, não sei se foi por engano ou por qual razão atingiram essa universidade, mas acabou acendendo os alertas. Porque se tem algo que o Irã tem feito, é responder de maneira supostamente recíproca. Ou seja, se atacam uma refinaria deles, eles revidam numa refinaria. Se atacam uma universidade, eles fazem o mesmo, pelo menos segundo eles. Depois de um mês desse conflito, a Guarda Revolucionária afirma que poderiam mirar em universidades de Israel ou dos Estados Unidos. Um assunto que, evidentemente, estava acendendo os alertas. A Guarda Revolucionária alertou na madrugada do dia. Para eles, já é domingo, eles já estão no dia 29. Avisaram que estão considerando um ataque a universidades israelenses e americanas no Oriente Médio como alvos militares. A universidades americanas que estejam dentro do Oriente Médio. Que deve haver algum tipo de campus ou algo assim, não sei, por aí. E bom, segundo o que relata a própria agência iraniana, ASMIN, evidentemente ligada à Guarda Revolucionária, afirmou que todas as universidades dos Estados Unidos, de Israel e dos Estados Unidos na região são consideradas como alvo legítimo. Isso após o suposto bombardeio à Universidade de Ciência e Tecnologia de Teherã, que aconteceu na quinta-feira e depois na sexta-feira, me parece que foi, ou sexta-feira quase, quinta-feira quase, sexta-feira. A Universidade Tecnológica de Isfahan também foi atingida,
chamando a atenção por serem 2 universidades atingidas em poucas horas. A Guarda Revolucionária também alertou professores, estudantes e moradores perto de universidades dos Estados Unidos no Oriente Médio que mantenham uma distância mínima de 1 quilômetro dos campi, porque podem ocorrer ataques. Fique atento a esse assunto, porque quem tem estado muito calado e quase não temos visto, mas que está operando e que está em contato com os Estados Unidos. É o Reza Pahlavi, vocês se lembram do Reza Pahlavi, né? O filho do príncipe, o filho do Shah, e ele é o filho de, ou também o chamam de príncipe herdeiro. Ele pediu para não negociar com o regime. O que ele pede ao Trump é que não negocie. Ele diz que nunca serão parceiros honestos nem autênticos pela paz. Em sua intervenção na Conferência de Ação Política Conservadora, a CPAC, no Texas, o ex-príncipe herdeiro afirmou que apenas uma mudança total representaria uma opção viável para o país persa. E o que se sabe é que ele tem estado em contato, pedindo a Washington para que continuem com o conflito. Sim, então, é importante levar isso em consideração porque realmente faz parte do que está acontecendo. Vamos para outros assuntos interessantes. Lembrem-se que está acontecendo a Marcha dos 100 Reis. É o 3º dia de protestos do movimento Sem Rei. Vamos conversar sobre isso já com imagens na próxima transmissão. Mas sim, esse é o tema, então fiquem atentos a esse assunto, vamos comentar sobre isso. O que está acontecendo com esses protestos e quão cheios estavam e todo esse assunto, né? Esse é um assunto que também tem chamado a atenção. Aliás, o porta-aviões USS Nimitz chegou às águas do Panamá depois de passar por vários países próximos da América Latina. O porta-aviões, uma embarcação de propulsão nuclear, e o veículo em seu. Desse tipo, o mais antigo que os Estados Unidos possuem, chegou neste fim de semana hoje às águas panamenhas. Isso para fazer uma turnê pela América Latina. Vai permanecer por aqui mais um tempo, o que também chama a atenção. É um porta-aviões de 1990-175 e, está aí, né? 87 mil toneladas. De puro rock, não de puras, de puro tema, não de rock, mas sim de armas, não este. Por sinal, falando de armas, já estão pensando qual vai ser a próxima fase do Estreito de Hormuz. Não conseguiram nem sequer diminuir um pouco o problema de Hormuz. E Donald Trump já está pensando em dar o nome dele ao estreito, né? O Estreito de Trump. O presidente dos Estados Unidos chamou na sexta noite de Estreito de Trump. Foi ontem ao Estreito de Hormuz, a área controlada pelo Irã, por onde passa 1/5 do petróleo mundial. E comparou isso com mudar o nome do Golfo do México. Ou como se dissesse que, vão colocar o nome deles porque, ele vai controlar, ele ainda não está controlando no momento, e ainda não há sinais de que vá fazer isso. Veremos, vamos ver se esse movimento militar vai acontecer ou não, mas é praticamente a única maneira. Enquanto isso, agora o preço está 55% mais alto do que estava. É um preço altíssimo, né? O preço subiu muito. O Brent europeu, por exemplo, está 55% acima, perto de $110, $120 mais ou menos. Já eles, o West Texas também, pois tem ficado em torno de $100, o West Texas estava em $48. Antes de tudo isso começar, agora está em 100, então sim, está também muito, muito alto. O gás também ficou mais caro. 70% aumentou o preço do gás, chegando até 54 euros por megawatt-hora. Isso é o que está custando para os europeus 70% mais caro. Ou seja, obviamente, como os europeus vão querer participar desse conflito. Se só trouxe problemas para eles e, além disso, nem sequer consultaram como poderia ser a participação deles, nada, simplesmente... e agora? Como fecharam as bolsas na sexta-feira? Lembrem-se, o IBEX ou o IBEX, né? Na verdade, caiu 8% em Frankfurt, 11% em Paris, 10% em Londres, 8% em Milão, 8%. Ou seja, a Ásia nem se fala, ou seja, a Ásia, só isso. Começando pela Coreia. A Coreia caiu 12% na sua bolsa, quase 13%, 12,9%. Tóquio, Japão caindo 9%.
Hong Kong caindo 1%, ou seja, são quedas tremendas. Nos Estados Unidos, se contarmos o Nasdaq, ou seja, as empresas de tecnologia, caiu 16%, o Dow Jones 7%, o S&P 500 mais 7%, quase 8%. Ou seja, então, realmente há uma desconfiança. Os investidores estão guardando esse bem, esse dinheirinho extra, ou o investimento, digamos, em dólares, mesmo que percam, porque temem que os preços possam cair ainda mais. Não, senão já teriam voltado e tudo se equilibraria. Agora, nada se equilibra sem confiança, que só existirá quando o estreito do mundo estiver aberto e seguro. Isso ainda não aconteceu. Vamos então para outros assuntos. Um grande abraço para a comunidade que acabou de chegar. Gabriel, como você tem estado? David Pérez, para quem está chegando, inscreva-se se ainda não fez isso. Aqui atualizamos diariamente o que acontece no mundo. E bom, então vamos para os comentários. Como você está, Eliseu, David, Gabriel? Obrigado a todos da comunidade por nos acompanhar. Doris, muito boa noite, como vai? Ele diz, eles estão conversando ali, ele diz normal, poucas pessoas têm um alvo maior no Irã. Que os aceitem. Estudar física teórica ou aplicada. Ele diz. Como você está, Gabriel? Saudações, ele diz. Ele diz, Eliseu, tem, sim. Bom, para toda a comunidade, muito obrigado, Roble. Como você está, Liliana? Toda a comunidade, muito boa noite. Adilson, Nico, tudo bem? Como você tem estado? Saudações para toda a comunidade que assiste na Espanha. Para a Panterita, para toda a comunidade. Bom, olhem, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco nós voltamos. Na verdade, a próxima já é a transmissão do Astrilo, já está quase pronta, então vamos quase para lá, em mais um tempinho. A gente se vê de novo aqui, já para conversar bastante sobre tudo o que está acontecendo. Queria falar com você principalmente sobre o caso do General McCasland, porque é muito doido, né? E bom, vou indo, a gente volta então, nem vou me despedir, a gente se vê daqui a pouco, melhor assim. Até logo, já me despedi, galera, não queria me despedir, bom. A gente se vê em 1 minuto. Até logo.